Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre A Cor Púrpura, de 1985. Tão impressionante quanto o resultado desse filme na tela foi a expectativa dele para a estreia. Esse foi um dos lançamentos mais aguardados de 1985 e tem um nome que simboliza essa ansiedade: Steven Spielberg. Ninguém tinha dúvidas quanto à capacidade dele de levar multidões aos cinemas, nem de se envolver em projetos de grande sucesso popular. Spielberg era conhecido como o mago dos lançamentos de verão, alguém que implementou o próprio conceito de filme blockbuster a partir de 1975 com Tubarão, e a pessoa capaz de quebrar recordes sucessivos de arrecadação, como foi o caso de ET, o extraterrestre, que em 1982 se tornaria a maior bilheteria da história. Nesse próprio ano de 1985, ele se envolveu como produtor de pelo menos 3 projetos comercialmente bem-sucedidos: a fábula infantil Os Goonies, a série de TV Histórias Maravilhosas e a maior bilheteria do ano, De Volta para o Futuro. Mas o desafio agora era dirigir um projeto menos ligado à fantasia, mais humano. Dear God, I'm 14 years old. I've always been a good girl. Maybe you can give me a sign. Let me know what's happening to me. One day, my daddy come and say, you're gonna do what your mama wouldn't. Now, I got 2 children by my daddy. A Cor Púrpura foi publicado originalmente como um livro, em 1982. No ano seguinte, a sua autora Alice Walker venceu o prêmio Pulitzer de ficção pela obra, o que chamou a atenção do Spielberg. Os direitos de adaptação eram da Warner e houve essa aproximação, mas ainda assim ele sabia que teria pela frente desafios inéditos, algo que ele chegou a declarar de forma explícita. Abre aspas, é como se eu tivesse nadado com a água até a cintura toda a minha vida. E eu sou ótimo nisso, mas agora estou indo para a parte profunda da piscina. Fecha aspas. Acredite se quiser, o grande Steven Spielberg estava com medo desse projeto antes mesmo dele acontecer. E de fato, os temas do livro eram bem diferentes do que ele tinha abordado até aquele momento na carreira: opressão de gênero, preconceito racial, assédio moral e muita violência. Em uma entrevista que ele concedeu em 1986, logo depois do lançamento do filme, ele comentou um pouquinho sobre todo esse contexto. For me, a new form of movie making. Not to somebody else who's made dramatic pictures before, but for me it was an entirely new experience. So it's gratifying to hear wonderful things about it, and mainly it's gratifying to have been able to do it and have it behind me, and then realize that the experience has encouraged me to make more movies of a slightly more serious nature. O roteiro do filme nos leva à região rural da Geórgia, que fica no sul dos Estados Unidos, no início do século XX. Lá nós somos apresentados a Cilly, uma garota negra e muito pobre que sofre todos os tipos de violência possíveis. Com apenas 14 anos de idade, ela já tinha sido mãe 2 vezes, resultado de estupros cometidos pelo próprio pai. Os bebês recém-nascidos são entregues sem que ela tenha a chance de criá-los, e pouco tempo depois disso, o seu futuro marido, Albert, a leva para morar com ele. Mas se engana quem pensa que isso traria algum conforto. A Cilly trabalha como uma escrava para o marido, sofre violência doméstica constante, é abusada sexualmente e não tem o direito de se defender. Aliás, ela sequer chama o marido pelo nome, referindo-se a ele como Senhor. O passado da Cilly a condena a ser submissa como mulher e nula como indivíduo da sociedade. Ela sequer tenta lutar contra essa realidade porque ela não conhece nenhuma outra. Ela se acha feia porque nunca ninguém disse o contrário sobre a sua aparência. Ela usa sempre as mesmas roupas sem graça porque ela nunca pôde se afirmar como alguém com personalidade. E ela tem vergonha do próprio sorriso porque esse simples gesto é uma exceção no seu dia a dia. A única certeza que ela tem é o amor pela irmã, Annette, mas até isso é negado.
Ambas são separadas e as cartas que chegavam pelo correio eram escondidas pelo Albert sem que ela pudesse ter acesso. Por mais irônico que pareça, toda essa realidade que mais parece um pesadelo sem fim só começa a mudar lentamente a partir do momento em que uma amante do seu marido, a Shug, começa a frequentar a casa onde eles vivem. Because don't nobody love me. I love you. You think I'm ugly? No, I don't. You ugly. You sure is ugly. You still ugly. Amen. Oh, Miss Seeley, that was just the salt and sugar. Me being jealous of you and Albert. I think you're beautiful. Esse diálogo entre a Celie e a Shug é um dos meus preferidos em todo o filme porque marca um ponto de virada crucial na autoestima da nossa protagonista. Pela primeira vez, ela se sente uma mulher bonita, desejada, longe daquele dia a dia repetitivo e opressor. O beijo entre as duas é lindo, porque leva a esse sorriso reluzente, autêntico e também libertador, ainda que por um curto período de tempo. O livro vai muito mais fundo na sexualidade da Celie, mas como bom contador de histórias que é, o Spielberg optou por usar esse assunto para trabalhar o arco narrativo da protagonista. E já que eu falei da Shug, que é essa personagem crucial para o próprio desenvolvimento do roteiro, é preciso destacar também outros papéis importantes para a história, todos negros. O mais importante deles é o da Sofia, casada com o filho do primeiro casamento de Albert. Determinada a não sofrer abusos de ninguém, ela responde a um comentário racista da esposa do prefeito e não só é presa, como termina a sua trajetória trabalhando como empregada dessa mesma mulher. Um retrato fiel de como era a sociedade sulista norte-americana nesse período. Com um peso menor, a gente tem ainda o pai do Albert, conhecido como o velho Sr. Johnson, que reforça o machismo daquelas relações sociais. Um indicativo claro de que aquela era uma herança estrutural e não uma característica específica do filho. What is it with this Shug Avery? She black as tar, nappy-headed, got legs like baseball bats. My own daddy won't even have nothing to do with her. Old Mr. talking trash about Shug. Folks don't like nobody being too proud or too free. Os atores escolhidos para o filme são todos de altíssima qualidade. O pai do Albert, por exemplo, foi interpretado por Adolph Caesar, que tinha acabado de receber uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme A História de um Soldado, de 1984, já analisado aqui pelo canal. Quem faz o próprio Albert é Danny Glover, que no ano anterior tinha estrelado Um Lugar no Coração e nesse mesmo ano ainda esteve no elenco de A Testemunha, também já analisado aqui no canal. Ainda que no início da carreira, ele já mostra claramente o grande intérprete que se tornaria nas décadas seguintes. É um papel explosivo, que exige uma importante transformação psicológica na parte final e que ele entrega com regularidade e em altíssimo nível. Já a escalação feminina dá um verdadeiro show, é um dos principais ativos desse filme, o que foi atestado inclusive pelas 3 indicações da academia. A primeira delas é a hoje ultra consagrada Oprah Winfrey, que nessa época tinha um talk show transmitido apenas para a região de Chicago. Com esse papel, ela passou a ser reconhecida nacionalmente, catapultando de vez a carreira dela na área artística. Margaret Avery faz o papel da Shug, o que só foi possível depois que a primeira escolhida, a Tina Turner, declinou do convite. Esse é o trabalho que melhor pavimenta o caminho da protagonista e inclui apresentações de dança. A curiosidade é que ela foi dublada nas canções pela cantora Tata Vega, e são pelo menos 2 momentos em que as canções assumem uma grande importância narrativa, sendo o meu preferido o número performático de Miss Celie's Blues, uma canção também indicada ao Oscar. I bet you think I don't know nothing but singing the blues. Oh, sister, have I got news for you? I'm something. I hope you think that you're something too.
De todas as interpretações incríveis desse filme, nenhuma é tão marcante e poderosa quanto a de Whoopi Goldberg. Foi esse o filme que fez dela uma estrela, e na época de lançamento, vários críticos apostaram em uma vitória na categoria de melhor atriz, mesmo tendo sido o trabalho que revelou ela na profissão. É um papel muito complexo pela exigência emocional e principalmente pelas limitações da personagem, mas ela consegue extrair a afeição do público por alguém que não tem o direito de falar, de agir e sequer de sonhar. Parte dessa limitação é preenchida com narrações em off, mas a grande maioria das vezes é a autenticidade e a visceralidade dessa atuação que fazem a história ser comovente. É impossível não se emocionar com a cena dela ao lado da Shug lendo uma das cartas da irmã, ou então não celebrar a rebelião individual que ela protagoniza na mesa do jantar, já no finalzinho. A curiosidade é que ela relutou em aceitar esse papel. Na época, ela era uma comediante que tinha uma esquete baseada no filme E.T., o Extraterrestre, algo que ela apresentou diretamente ao diretor. And he said, I'm going to be directing The Color Purple, and we would like you to play Celie. And I said, oh, I don't know, because it seemed way too big for me. You know, I figured I'd start with something small. You know, and he kind of looked at me and he said, but why? I said, well, I've never done anything in the movie. I know how to do the theater, but so if you give me a little part, if it's really bad, you could take it away. He said, you know, let me worry about that. I was like, oh, okay. Você pode ter várias restrições ao trabalho do Steven Spielberg, mas é absolutamente inegável a capacidade criativa que ele tem no manejo da câmera. Ele nunca se contenta com o básico ou com o tradicional. Cada sequência é estudada para maximizar o impacto do espectador. Perceba como na sequência inicial do filme, as duas irmãs brincam alegremente em um florido campo rural, o que sugere conforto e felicidade. Mas o enquadramento da câmera não revela inicialmente que a Celie estava grávida do pai, causando um impacto visual explícito quando essa informação é revelada. Perceba também a coreografia milimétrica de posicionamento e de sombras na cena em que a Celie conversa com a irmã enquanto as duas cuidam das roupas no varal. Ou então a belíssima cena em que a gente vê a sombra da Celie lendo um livro enquanto o vento traz o cartaz da Shug. Enquanto a Celie vive nas sombras, como um ser invisível socialmente, a Shug circula como a grande estrela que é e aterrissa por acaso no dia a dia da nossa protagonista. São vários exemplos como esse apresentados ao longo da narrativa que só trazem mais riqueza e repertório. E é praticamente impossível a gente assistir a um filme do Steven Spielberg que não traga essa poesia visual. Agora, é preciso dizer, por outro lado, que ele possui uma visão de mundo exageradamente otimista. Às vezes isso é pertinente e evita a violência gratuita, como a cena da tentativa de estupro da Nettie. Por outro lado, a cena da igreja liderada pela Shug me parece poliana demais para a linha narrativa que vinha sendo desenvolvida. E para variar, assim como em A Lista de Schindler, onde o Spielberg conseguiu falar sobre o nazismo com um final feliz, entre aspas, obviamente, aqui o desfecho é altamente emocionante. O filme foi altamente bem recebido pela crítica especializada da época e também provou que o diretor era competente para liderar projetos mais dramáticos. Por outro lado, grupos ligados ao movimento negro criticaram duramente a produção, em especial a NAACP, que é a principal associação ligada à causa lá nos Estados Unidos. Segundo a própria Whoopi Goldberg, isso acabou enterrando as chances de prêmios naquela cerimônia do Oscar, apesar do incrível número de 11 indicações. And we got not one. Because the NAACP made such a stink about this film. They told people don't go see it, boycott it, blah, blah, blah. But people couldn't boycott it because so many people had read it, they wanted to see it. I was really pissed off. I thought, well, why didn't you make the movie? John, Spike, Luke and Jesus, why didn't y'all make the movie? He wanted to make the movie. He made the movie. A Cor Púrpura é considerado até hoje um dos maiores perdedores do Oscar de todos os tempos.
foram 11 indicações sem nenhum prêmio, igualando assim a marca do drama Momento de Decisão de 1977, que a gente já analisou aqui no canal do Meu Tio Oscar. E o mais surpreendente de tudo, Steven Spielberg não foi indicado como o melhor diretor. Ainda que eu tenha ressalvas quanto ao final otimista demais, me parece uma decisão altamente equivocada não haver nenhum tipo de reconhecimento por um trabalho com esse nível de excelência, sensibilidade e relevância histórica. Uma marca equivocadamente negativa da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. The jail you planned for me is the one you're gonna rot in. Celia, get in the car. Get in the car. Knock you up on... Qual é a sua opinião sobre A Cor Púrpura? Acha ele otimista demais mesmo ou não se importa com isso? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo no espaço destinado pelo próprio YouTube para os comentários. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Assim a gente encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1985 e o próximo vídeo aqui do canal vai ser um debate, onde eu recebo 2 convidados muito especiais para falar sobre cada um desses filmes no detalhe e também sobre aquela cerimônia de entrega dos prêmios. Tá show de bola? Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!